Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre biomas. Importantíssimo nós sabemos sobre biomas. Quais são os biomas mundiais? Quais são os biomas brasileiros? Porque esse assunto é um assunto que frequentemente nós escutamos na televisão. E eu digo infelizmente. Por quê? Porque ultimamente o que mais temos escutado falar sobre são os problemas ambientais. São as queimadas, a mineração, a agropecuária, tudo que tem desfavorecido então a conservação desses biomas tão importantes para a nossa sobrevivência. Quer saber mais sobre biomas mundiais e brasileiros? Se liga nessa aula. Estamos começando agora. Bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula e o assunto de hoje é sobre biomas. Os biomas mundiais e os biomas brasileiros. Esse assunto de biomas, ele tem frequentemente, nós escutamos falar na mídia por aí, não por um lado bom, mas por um lado ruim, porque nós vemos muitos casos acontecendo aqui no Brasil de degradação ambiental, de destruição de biomas, que nós temos sofrido, dia após dia aqui na nossa realidade nacional, certo? Bom, vamos começar então a nossa aula falando sobre biomas. Primeiramente, vamos definir dois fatores que são importantes para a gente discutir aqui durante essa nossa aula, que é o fator de fatores bióticos e abióticos. Quando a gente fala de fatores bióticos e abióticos, e eu pergunto para os alunos, muitos acabam me dando aquele tipo de resposta, tipo assim, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Então, vamos definir de uma forma bem simples, apesar de eu ter colocado a definição para vocês aqui ao lado, do que é um fator biótico e abiótico, simplesmente vamos nos deter a essa explicação simplificada de que fatores bióticos vão compreender todos os seres vivos. E os fatores abióticos são todas aquelas condições que influenciam nesses seres vivos. Ou seja, nada mais é do que fatores ligados à vida e fatores ambientais que influenciam na vida, certo? Bom, aqui ao lado então, nessa figura, nós podemos ver alguns desses fatores bióticos e abióticos. Fatores abióticos que estão relacionados como, por exemplo, a luminosidade, a temperatura, a pluviosidade, a pressão atmosférica, a ventos, tá? Todas essas condições, elas são formadas por condições sem vida e interferem na sobrevivência dos fatores bióticos. E o que é os fatores bióticos? Pela figura aqui, ó, nós vamos ver que são os seres vivos, sejam eles plantas, algas, sejam eles consumidores herbívoros, carnívoros e sejam eles também decompositores de fungos e bactérias, tá? Então, esses serão os fatores bióticos. Continuando. E vamos falar sobre nível de organização, tá? Somente para situar a nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala de nível de organização, quando vocês começaram a aprender sobre a matéria, que ela é formada por átomos, né? Então, vocês sabem que o átomo é a menor parte da matéria, tá? Não vamos entrar em detalhes ainda do que compõe um átomo, tá? Mas vamos partir daqui. E os átomos, né? Juntando-se átomos, formamos moléculas, né? Partimos de átomos, formamos moléculas. Juntamos as moléculas, né? Formando a parte orgânica, formamos a matéria orgânica, né? Formando as organelas, então, tá? As organelas se reúnem formando as células. As células se juntam formando tecidos. Tecidos se juntam formando órgãos. Órgãos se juntam formando um sistema. Os sistemas totais de um indivíduo formam um organismo. Um conjunto de organismos, né, isso aqui seria então uma espécie, né, formaria uma população. Então, organismos idênticos, né, organismos da mesma espécie formam uma população. O conjunto de populações diferentes formam para nós uma comunidade. E o conjunto de comunidades, mais os fatores ambientais, né, ligados então ao meio ambiente em que eles estão, formam para nós os ecossistemas, tá? E o conjunto de ecossistemas, muita gente acaba nem considerando, né, a etapa seguinte da biosfera. Então, o conjunto de ecossistemas, ele vai formar para nós o bioma, tá?
É aqui que nossa aula se insere hoje, para falarmos sobre biomas, tá? E o conjunto de biomas totais, né, de todo o planeta, formaria a biosfera, tá? O conjunto, então, de toda a parte viva do, né, nosso planeta. O bioma, né, nós temos que considerar ele por quê? Porque às vezes os ecossistemas que formam um bioma são ecossistemas diferentes. Então nós temos um ecossistema terrestre, um ecossistema aquático que está inserido dentro de um mesmo bioma e nós temos que considerar isso também, tá? Então, o bioma fica considerado aqui para nós como um conjunto de ecossistemas de uma mesma região com as mesmas características. Então, vamos falar sobre biomas. Segundo o IBGE, ele passa essa informação aqui para nós do que seria um bioma, né? Ele passa uma definição chique para a gente aqui, falando que é um conjunto de vida vegetal e animal presente em um ambiente em que possui condições de climas, né, parecidas e que historicamente eles tiveram a mesma formação, tá? Ou seja, nada mais é do que dizer que é o conjunto, né, de fatores vivos, né, de seres vivos e de fatores ambientais que estão dentro de uma mesma área que tiveram a mesma formação, tá? Então, isso é um bioma, nada mais é do que um conjunto de ecossistemas com as mesmas características que eu defini no slide anterior para vocês, tá? Os biomas, essa definição de biomas, ela foi dada para o ambiente terrestre, tá? Então, quando a gente considera biomas, nós estamos falando de biomas terrestres. E aqui, os biomas terrestres correspondem a 30% de total da nossa biosfera, tá? E, né, ela tem que ser considerada principalmente o clima e a região, o clima, perdão, e a vegetação daquele local, principalmente, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, uma figura aqui ao lado, mostrando para vocês a distribuição dos diferentes biomas por todo o nosso planeta, tá? Eu vou colocar essa imagem detalhada, né, detalhada não, perdão, aumentada, né, no slide seguinte, então não vou me deter às explicações nesse slide aqui. Bom, aqui vamos falar então dos biomas mundiais, tá, gente? Depois a gente vai falar sobre os biomas nacionais brasileiros. Bom, falando de biomas mundiais, né, lógico que eles serão então biomas maiores, né, temos aqui uma faixa de amplitude maior, eles vão ser divididos nesses grupos que nós representamos aqui ao lado, tá? E vamos dar uma pincelada geral sobre isso e depois nós vamos detalhar cada um desses biomas nos slides subsequentes. Vamos lá. O primeiro bioma que nós vamos ver aqui, ó, é o bioma da tundra, tá? O bioma da tundra são nesses locais mais frios, tá? Então, pelo esse desenho aqui ao lado, ela está representada aqui, ó, por esse azul mais escuro. Então é possível notar esses biomas nessa faixa de distribuição mais ao norte aqui, ó, né, próximo da região do Círculo Polar Ártico, tá? Então aqui seria a faixa de bioma da tundra. Depois, nós temos, né, esquentando um pouquinho, né, então descendo mais um pouco aqui em direção à linha do Equador, onde o clima começa a ficar um pouco mais quente, na verdade um pouco menos frio, né? Nós temos o bioma da taiga, que aqui no nosso, né, mapa está representado por esse azul mais clarinho aqui, ó, tá? Então nós temos ainda essas regiões bem ao norte, tá? Regiões de taiga, tá? Elas ainda são bastante frias, tá? Depois começamos para as florestas temperadas. Então, ó, notem que nós estamos descendo cada vez mais em direção à linha do Equador, tá? Indo, né, diminuindo a nossa latitude, então, indo em direção ao Equador. Nós podemos observar as florestas temperadas que está por esse verde mais clarinho, tá? Então é possível você ver nessa faixa aqui, ó, né, dessas latitudes intermediárias aqui, que ela tem a floresta temperada. Já também ela tem uma oscilação de temperatura bem grande, né, de verão e inverno, mas no geral as temperaturas já são bem mais agradáveis, né, do que as de tundra e taiga. Depois partimos para a floresta tropical. Agora sim estamos, né, numa região de clima mais quente, tá? Então essas florestas tropicais estão representadas nessa figura com a coloração verde escuro, tá? Então é possível ver que ela está nessa faixa entre os trópicos aqui, ó, tá? Por isso, floresta tropical, tá? Entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, tá? Então, tá todas nessa faixa aqui. Depois, nós temos as regiões de savana,
tá? Quando a gente fala em savana, todo mundo já se remete àquela vegetação típica africana, né? Que encontra-se em vários documentários que vocês veem por aí, né? De Discovery Channel, National Geographic aí, né? Que vem os leões, tudo lá. Então, essa vegetação está representada nessa coloração aqui pra gente, né? Um pink, mais ou menos, né? Lilás, sei lá. E ela está nessa faixa também, né? Entre os trópicos aqui, tá? Notem que essa região das savanas, tá? São regiões em que elas são regiões quentes, tá? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então elas são, muita gente acaba confundindo savana com região desértica, mas não. Isso é totalmente diferente, tá? São climas diferentes, condições diferentes, tá? Depois, nós temos as regiões de campos, tá? Que são regiões um pouco mais específicas, em regiões mais frias, né? Em regiões subtropicais, que ela tem como característica, né? Que são regiões em que apresentam 4 estações do ano bem definidas, tá? Vamos comentar sobre isso também nos outros slides. E por fim, só grifar aqui para vocês, né? Regiões de campos que estão nessa coloração amarelinha, tá? E por fim, né, o último dos biomas mundiais que nós vamos ver aqui são as regiões do deserto, tá? Então temos várias regiões de deserto espalhadas aí pelo mundo, sendo que quando a gente fala em deserto, nós também nos remetemos à região africana com o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, tá? Então ele está nessa representação alaranjado aqui, ó, né? E o deserto do Saara, todo mundo sabe, nessa região africana aqui, ó, nessa grande faixa laranjada que nós temos aqui nessa região do continente africano. Notem que a região do deserto ela está localizada na região dos 30 graus, tanto norte quanto sul de latitude. Tá? Então, essa, né, região de 30 graus é a região característica das regiões de deserto. Tá? Então, nós temos vários aqui, ó, né, região do Atacama, Namíbia, deserto ali australiano, deserto do Saara, tá? Enfim, tá? Temos todas essas regiões aí influenciadas por essa faixa dos 30 graus de latitude norte e sul. Bom, continuando agora. Falando especificamente sobre os biomas mundiais, então, um a um, falando sobre a tundra, tá? Gente, a região da tundra também é chamada de solo permafrost, tá? Permafrost por quê? Porque está permanentemente congelada, tá? Por isso o nome permafrost. E essa região, ela fica localizada na região próximas ao Círculo Polar Ártico, tá? Então, regiões bem ao norte, como o Canadá, a parte da Europa, a Ásia ali também, tá? E essas regiões são regiões permanentemente frias, baixas temperaturas o ano inteiro, tá? Graças a essas temperaturas muito baixas, a diversidade de espécies ela não é grande, na verdade ela é bem pequena, tá? Diversidade de espécies o quê? Tanto diversidade de espécies vegetais, tá? Então, poucos são os vegetais que conseguem sobreviver a essas condições climáticas tão adversas, e consequentemente, como tem poucas espécies vegetais, também vão ter poucas espécies animais, tá? Por quê? Porque lembra que a vegetação ela é a base, né, da cadeia alimentar. Então é preciso ter uma grande quantidade de vegetação para que ela supra a demanda de alimentos para os herbívoros e, consequentemente, para todos os outros consumidores que vêm na sequência. Tá? Então, uma característica dessa região é baixas temperaturas o ano inteiro, gelo praticamente o ano inteiro e baixa diversidade de espécies. Algumas espécies eu posso citar aqui para vocês, né? De vegetais e de animais, tá? De vegetais vocês vão encontrar alguns musgos, alguns líquens e pequenas gramíneas e arbustos, né? Bem espaçados uns dos outros, tá? Só, você não vai encontrar árvores, pinheiros, muito aqui nessa região, tá? E a fauna deles, tá? A fauna também é uma fauna mais pobre, né? De espécies, com uma menor biodiversidade e são animais adaptados a essas regiões de frio. Então são animais com pelagens muito densa, acúmulo muito grande de gordura, tudo isso para serem estratégias para se isolar do frio. Tá? Exemplo disso são as renas, o caribu, né, o boião mascarado, né, são alguns presentes nessas regiões aqui, o urso polar, tá? Então colocando aqui para vocês, né, a primeira foto ali em cima é uma rena, tá? E embaixo da rena o boião mascarado, né? Você vê a pelagem densa desses animais.
e os ursos polares aqui então, tá? Graças a essas pelagens densas, acúmulo de gordura, eles conseguem suportar essas regiões muito frias, tá? Continuando, seguindo agora, descendo um pouquinho, né, diminuindo um pouco a latitude, nós encontramos a região de taiga. Essa região de taiga, então, ela é menos fria do que a região de tundra. Ela é bem fria, né? Ela tem invernos bem rigorosos, tá? Só que no verão ocorre o degelo, tá? Então ele descongela o solo e aí proporciona então, né, o surgimento de uma quantidade maior de espécies vegetais e isso proporciona também então o surgimento de espécies herbívoras e outros consumidores. Então a biodiversidade da região de taiga é ligeiramente maior do que a de tundra, tá? Essas regiões, elas são características e também chamadas de regiões de florestas de coníferas, porque as árvores, né, são os pinheiros que são típicos dessa região, elas têm o formato de um cone, tá? E esse formato de cone é justamente para evitar o acúmulo de neve nos seus galhos e folhas, tá? E isso faz com que essa neve ela consiga, né, ela caia e ela não fique acumulando em cima delas. Se acumular, ela acaba, né, prejudicando o desenvolvimento dela. Acaba queimando as suas folhas, congelando, né, as suas folhas que impedem então a fotossíntese e a respiração, tá? E também acabam o acúmulo de neve quebrando galhos aí, né, de árvores muito grandes. Então, é uma estratégia para essas regiões, então. Encontramos, então, aqui árvores maiores, que é o caso dos pinheiros, tá? E, consequentemente, a fauna, ela também é um pouco mais biodiversa em relação à anterior da tundra. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa fauna. Nós encontramos aqui alces, né? Os ursos agora, né? O urso negro também dessa região, raposas, visons, né? Que são aqueles roedorzinhos muito utilizado, infelizmente muito utilizado antigamente, né? Para se fazer peles, né? Para casacos, enfim, né? Eles foram muito caçados nessa região. E assim como também as raposas, né? Bom, colocando aqui uma fotinho, né, de alguns dos animais representantes aqui então dessa região de taiga, tá? Nós temos aí ó, o urso negro, né, o urso preto, os esquilos, o lobo, né, o lobo cinzento e a raposa aqui, certo? Eles também possuem adaptações, lógico, para aguentar o frio, tá? Só que eles já estão numa região onde, né, a primavera e verão deles eles já começam a ter uma disponibilidade de alimento maior, portanto, né, tem maior biodiversidade para eles, maior riqueza de alimentos. Continuando, falando agora de florestas temperadas, estamos indo cada vez mais em direção ao Equador, portanto a temperatura já começa cada vez ficar mais agradável, mais quente, né? Então, nas florestas temperadas, tá, elas estão localizadas também em regiões do norte da Europa, América do Norte, tá? Só que não tão ao norte como são as outras próximas ao Círculo Polar Ártico. Aqui ocorre uma coisa que um fato interessante, é que as 4 estações do ano, elas são bem demarcadas, tá? Então, se a gente considerar o clima dessas regiões, temos ali as 4 estações do ano bem características. Então, o verão, ele é um verão quente, né? Ele é um verão mais chuvoso. O inverno, né, o oposto, ele é frio, tá? Ele é seco. E nós temos as regiões aí de outono, onde ocorre a desfolhagem, né? As folhas elas vão caindo, tá? Formando essa paisagem que eu mostro para vocês nessa figura aqui ao lado, tá? E no inverno, perdão, na primavera, é a região de floração, né? Região onde tudo começa a ficar mais florido, disponibilidade de alimento aumenta, né? Começa a biodiversidade acaba aumentando nessa região, nesse período, né? A vida, a atividade dos seres vivos aumentam nesse período, tá? Então, são essas 4 estações do ano muito bem definidas, tá? Elas apresentam plantas decíduas, ou também chamada de caducifólias. Essas plantas decíduas são aquelas plantas em que perdem a sua folhagem em épocas onde o clima e as condições ambientais não são favoráveis para ela, tá? Ou seja, isso é uma adaptação para a chegada do frio, do inverno. Então é no outono, né, que é a estação do ano aí que vai começar a fazer esse preparativo aí, começa a ocorrer, né, a caída, né, dessas folhas aí,
E no inverno, para quê? Para que ela fique totalmente sem essa folhagem. Essa folhagem, ela vai fazer com que a planta ela vai ter menos gasto energético, tá? Então, ela não vai gastar tanta energia com fotossíntese, né, com respiração, porque essas folhas elas vão caindo, tá? E aí acontece o quê? Economiza energia para essa planta e ela aguenta esses períodos frios, né, em que tem pouca incidência de luz, né, pouca condição para elas se desenvolverem, tá? Então, é uma estratégia para passar por esse período, né, de escassez. Uma planta característica dessa região são os carvalhos, tá? Então, essas plantas são características de florestas temperadas. A fauna, composta aqui por javalis, veados, raposas, esquilos, pássaros e insetos, tá? Então, notem aqui que os insetos já estão bem mais ativos nessas regiões, por eles serem mais sensíveis também a muito frio, então eles não conseguem viver naquelas regiões que eu citei antes para vocês. Bom, colocando alguns exemplos aqui para vocês, né? Um panda ali para falar das florestas temperadas asiáticas, né? Javalis, né? Coruja, esquilos e veados, tá? Então essas são algumas das espécies animais presentes nessas regiões aqui. Agora vamos para a região mais quente de bioma mais quente, chamada de floresta tropical. A floresta tropical, então, é localizada entre os trópicos, como eu falei para vocês, né? Então, ela pega toda aquela faixa, né, de América Central, América do Sul, África, Ásia e Austrália, tá? Características dessas regiões é um clima com temperaturas altas e alta umidade. E luminosidade também. Esses fatores, né, abióticos, eles contribuem e muito para o desenvolvimento dos seres vivos. Então, a grande diversificação de vegetação aqui, ela proporciona também uma grande diversificação de espécies animais, tá? Então, tanto a fauna e flora, ela é muito biodiversa nessas regiões de floresta tropical. Essas florestas tropicais, elas mantêm as suas folhagens o tempo inteiro, então elas são folhas perenes, tá? Elas apresentam folhas largas, né? Então as árvores são altas, tá? A copa das árvores, elas chegam a praticamente, né, em algumas florestas mais densas, elas fecham totalmente, sendo que a parte baixa, rente ao solo, é escura, tá? Pela falta de luz tão grande que é a copa dessas árvores, que faz o fechamento ali e não deixa a luz, não permite a luz que ela passe por ela, né? Então, são regiões que formam muitos microclimas, né? Então, são regiões em que tem variação de temperatura conforme a vegetação presente em cada uma dessas regiões, tá? E a fauna também aqui igualmente biodiversa, assim como a vegetal. Aqui eu pus para vocês, né? Macacos, as preguiças, as onças, tucanos, araras, jacarés, sapos, né? E uma enorme variedade aí de insetos nessas regiões. Então, isso demarca a floresta tropical, altas temperaturas, alta umidade, alta incidência de luz e alta biodiversidade de espécies, tá? Aqui então, né, coloquei algumas fotos para vocês para ilustrar justamente isso, né? Essa biodiversidade enorme de espécies. A primeira ali é um mico-leão dourado, onça pintada e araras, tucano, os micos de cheiro e os jacarés, né? O jacaré-açu amazônico, por exemplo, é uma das maiores espécies aí. A preguiça, né? Várias espécies de anfíbios aí pus uma pererequinha, e insetos, né? Como besouros, formigas, enfim, tá? Vários outros exemplares por aí. Certo, gente? Para ilustrar para vocês a riqueza de espécies dessas regiões. Partindo agora para as regiões de savanas, tá? São as regiões que, equivalente para a gente aqui no território nacional, seria o equivalente ao nosso cerrado, tá? As savanas, né, elas estão ali, né? Quando a gente fala em savana, todo mundo já pensa na savana africana, né? Mas nós temos savanas distribuídas aí pelo mundo inteiro, tá? Como aqui no Brasil, que é o cerrado. Esses ambientes são caracterizados então por plantas mais esparsas, mais baixas, né? Então elas são gramíneas, elas são arbustivas e as árvores presentes nessas regiões aqui, elas são árvores mais esparsas, né? O que é esparsa? É uma localizada em um lugar, a outra distante uma da outra, tá? Elas não estão juntas, aglomeradas, igual estão nas florestas, tá? E essas regiões geralmente são regiões de temperaturas altas, tá? Faz um calor intenso, tá?
Não é uma região tão seca igual uma região de deserto, mas ela tem, né, as condições de chuva aqui, elas são bem diferentes, elas são bem distintas, né? Você tem um período chuvoso, mas você também tem períodos grandes de seca, tá? Mas chove, não é igual a região de deserto, onde, né, as médias de pluviosidade são baixíssimas. Bom, aqui nós encontramos, né, nessas regiões animais grandes, tá? Esses animais grandes também são umas estratégias para aguentar a diversidade, né, de climas. E aqui é característico, quando a gente fala de fauna de savana, nos remete logo, né, aos Big Five. Vocês já ouviram falar desse termo? Para quem for, né, querer fazer uma visita na savana africana, né, muitos vão querer venderem para vocês pacotes de turismo, né, de safaris africanos, para vocês saírem explorando aí a savana. Não é para caça, hein, pelo amor de Deus. Eles vão fazer então sair para passear, né, dar um rolê pela savana para vocês fotografarem, verem como é que é o ambiente ali. E eles prometem para vocês que vocês vão passar e fotografarem os Big Five. Seriam esses, né? Seriam o elefante, o rinoceronte, o búfalo, né? O leão, né? E o guepardo, tá? São os animais grandes presentes e característicos dessa região aí, certo? Bom, falando agora de campos e de pradarias, tá? Eles se localizam em regiões mais ao sul, né? Então, regiões da América do Sul, né? Mais ao sul, e o norte da América do Norte, tá? Elas são regiões que apresentam seus períodos de seca, né? Mas também apresentam períodos chuvosos no seu verão. E aqui a predominância é de gramíneas. Nós não temos nem mesmo aquelas arbustivas, igual nós temos aí em regiões de savanas, né? Aqui é praticamente gramínea. Forma esse tapetinho verde aí, que até parece, né, plano de fundo de Windows aí, né? E os animais pertencentes aqui, né, eles são animais pequenos, como roedores, né, coiotes, algumas raposas e insetos, né, presente aqui nessa região. A biodiversidade de espécies não é tão grande, né, aqui em regiões de campos e pradarias, mas também não é pequena, igual se comparado à região de tundra. Bom, continuando. Perdão, somente para mostrar para vocês umas fotinhas da fauna dessa região, tá? O primeiro ali é um tucutuco, é um roedor, tá? Aí embaixo alguns coiotes, né, raposinhas, né, e bastante aves ali que acaba comendo essas sementes aí das gramíneas. Continuando, vamos para a região agora de deserto. Então eu falei para vocês que a região de deserto, ela está naquela região, né, da faixa dos 30 graus de latitude, tá? Tanto norte quanto ao sul. E a característica de deserto, né, ao contrário do que muita gente imagina, que fala assim, deserto é quente, né? Não, a questão não está na temperatura do deserto, e sim na pouca pluviosidade, tá? Pouca chuva. Então, os ambientes de deserto são ambientes secos, tá? São ambientes áridos. Não são regiões em que são quentes, porque nós temos alguns desertos que são frios, tá? E mesmo porque nos desertos a amplitude térmica ela é muito grande. Durante o quente realmente perdão, durante o calor realmente é muito quente, tá? Só que à noite ela é muito fria, então a amplitude térmica é muito grande. O dia é muito quente e a noite muito fria, tá? Então não dá para generalizar que o deserto todas as regiões são todas quentes, tá? Mas os desertos são todos pouco úmidos ou secos, tá? Bom, o maior deserto, né, que eu tenho para citar para vocês, deserto do Saara, tá? Assim como também um deserto grande, né, na parte asiática, chamado deserto de Gobi. A vegetação daqui é uma vegetação também bem adaptada à seca, tá? Elas são pequenas gramíneas, arbustos, e se possuírem algumas árvores maiores ou plantas maiores, essa vegetação deve possuir uma grande adaptação a esses ambientes, né? Elas têm que ter troncos que acumulam água, tá? As folhas são modificadas em espinhos para diminuir a transpiração e perda de água, para fazer também proteção, né? Consequentemente, quem faz a fotossíntese acaba sendo, né, o caule e não as folhas, tá? E os animais aqui também têm que apresentar as suas estratégias para aguentar esse período de seca, tá? Então, a maior parte, eles têm hábito noturno, né, porque acaba não saindo durante o dia para evitar essa insolação, tá? E temos alguns representantes, como lagartos, insetos, né, principalmente répteis aqui nessa região, que
acabam predando pequenos mamíferos, roedores aí, tá? Então, ó, temos aqui alguns lagartos, né, répteis, né, de forma geral, tá? Lagartos, cobras, mamíferos, né, como né, os camelos, né, que aguentam essa região, roedores pequenininhos ali também está mostrando, tá? E aqui também nós temos os suricatos, né? E aqui mostrando também a adaptação da vegetação. Então aqui eu não ponho só a fauna para vocês, mas eu pus também representantes da flora, mostrando como que elas são adaptadas a essas secas. Então ó, você vê que essas folhas, elas são modificadas em espinhos. E o caule dele, ele armazena a água. Então aqui, ó, tô falando dessa foto aqui embaixo. O caule armazena a água, por isso que ele é gordinho, e é verdinho porque é ele que faz fotossíntese. E as folhas são modificadas em espinhos, tá? Para evitar a perda de água e também protege eles, né, para não serem comidos por outras espécies aí. Bom, continuando. Aqui eu coloquei o meio ambiente aquático para vocês, mas eu não vou falar sobre ele. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a definição de bioma é para o ambiente terrestre. É só para citar para vocês que existem também, né, uma subdivisão aí em ambientes aquáticos, em que eles podem ser estudados de acordo com, né, o tipo de ambiente, se é água doce, água salgada, com a profundidade, com a luminosidade, né? Então nós vamos estudar também ambientes aquáticos divididos conforme essas, né, características da região que ela está, tá? Só que não vai ser nessa aula aqui. Nessa aula, lembrando, estamos falando de bioma, que é uma definição para ambiente terrestre. Continuando. Agora falamos sobre biomas brasileiros, tá? Segundo o IBGE, tá? Então é nacional, é o Instituto Brasileiro, e aqui ela vai definir para a gente esses biomas. Bioma da Amazônia, bioma da Mata Atlântica, bioma da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal e de Campos. Esses são os biomas que são definidos pelo IBGE, tá? Então notem pelo desenho do mapa ao lado que o bioma da Amazônia representa a maior parte do bioma do território nacional, tá? Então, perguntarem para você qual o maior bioma brasileiro? Bioma da Amazônia, certo? Seguido pelo bioma do Cerrado e pelo bioma da Mata Atlântica, tá? Esse bioma do Cerrado e o bioma da Mata Atlântica, né, nós vamos discutir sobre eles, eles estão em constante transformação. Por quê? O bioma da Mata Atlântica era para ser um bioma muito grande, né? Mas devido à degradação do meio ambiente desse bioma, ele hoje é reduzido a uma parte muito pequena, tá? Assim como o Cerrado, que também passa por constantes transformações e o seu tamanho está sendo alterado o tempo inteiro. Bom, então vamos só circulando aqui para vocês, ó. Bioma da Amazônia, tá? Localizado ao norte. Bioma do Cerrado, localizado ao centro, tá? O bioma da Mata Atlântica, que é o bioma que possui a maior extensão, considerando a sua latitude, né? Então ela pega a maior amplitude na latitude, tá? O bioma da Caatinga, que está na região nordeste. O bioma do Pantanal, tá? Que é o menorzinho aqui. E o bioma dos Pampas Gaúchos aqui, certo? Também chamado de Campos Sulinos. Bom, vamos lá. Bioma da Amazônia, então. O que a gente tem que considerar sobre esse bioma? Tá? É o maior bioma brasileiro, tá? Então, palavras-chave aí, ó, maior bioma brasileiro, tá? E ele apresenta, né, a vegetação, perdão, ela apresenta folhas muito grandes, né, adaptadas então para regiões úmidas, com bastante intensidade luminosa, tem uma bastante, né, intensidade de vida aqui devido a temperaturas altas, médias pluviométricas altas, tá? A hidrografia dessa região também é muito rica, né, tem vários rios presentes ali. Aqui eu coloquei para vocês, né, os estados que ela abrange, tá? Não tem que saber, não tem que decorar, é mais por questão de curiosidade. Então, ó, clima da região quente e úmido, tá? O ano inteiro. Vegetação densa, tá? E árvores de grande porte. Aí eu tenho que citar uma outra característica aqui para vocês que é importantíssimo que vocês saibam. O solo da região amazônica é um solo pobre e arenoso. Geralmente, quando eu falo isso, os alunos ficam, né, acham que está errada essa informação, porque acredito que como a Amazônia tem uma biodiversidade de espécies tão grande, muitos vegetais, o solo é extremamente rico.
mas não, né? O solo amazônico é um solo meio arenoso. E toda essa a vegetação, ela se mantém através da matéria orgânica que é gerado a partir da própria reciclagem de matéria orgânica que vai caindo ali. Então são as folhas que caem das árvores que se decompõem e vira matéria orgânica, são os animais mortos ali que morrem, né? Animais mortos que morrem é bom, né? Os animais mortos em decomposição que voltam os nutrientes para a terra, tá? Isso, né? Toda essa matéria orgânica reciclada é chamada de serrapilheira, tá? E é essa, né, serrapilheira que é responsável pela manutenção da vegetação, né, toda aí da parte amazônica. Mas o solo em si, o solo é pobre, tá? Então ela se mantém graças a essa reciclagem de matéria orgânica presente na serrapilheira, tá? É uma característica dessa região. E ela tem sofrido com queimadas, exploração madeireira e de minérios, infelizmente. Que é isso que eu queria colocar nessa imagem aqui. Então, o que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês é que a Amazônia apresenta uma grande diversidade de espécies, é uma região muito rica, é a maior floresta tropical do mundo, ela apresenta árvores densas, muitas espécies aí, né, muitas que a gente ainda nem conhece, né? Só que, infelizmente, qual que é a imagem da Amazônia que ela fica mais clara, né, para nós durante esses últimos dias que nós acompanhamos as várias notícias aí de problemas ambientais? É o que? Desmatamento ocasionado pelas madeireiras, mineração também naquela região que destruiu várias áreas ali, né? E os incêndios que são causados muitas vezes propositais para limpeza de uma área, né, para se abrir espaço para agricultura e pecuária, tá? Então, infelizmente, a imagem que nos remete à Amazônia hoje em dia, ela não é uma imagem boa, que faz jus, né, à sua importância, né, no nosso meio ambiente, certo? Bom, vamos lá falando sobre Mata Atlântica. A Mata Atlântica, tá, é uma faixa, né, de vegetação que ela cobre uma grande amplitude na sua latitude, tá? Então ela percorre desde a região norte ali do nosso país, tá, até a região sul, pegando principalmente a faixa litorânea, a faixa leste aqui nossa, tá? Então essa Mata Atlântica ela apresenta uma grande diversidade de espécies, também, assim como uma floresta amazônica, só que aqui as espécies ela é a maior diversidade de espécies endêmicas. O que seriam essas espécies endêmicas? São espécies em que ocorre somente naquela região. Então é exclusivo de região de Mata Atlântica. Você não encontra essas espécies em mais nenhum outro local. Você não vai encontrar na floresta amazônica, na Caatinga, no Pantanal, nem em lugar nenhum. Somente nas regiões de Mata Atlântica. Tá? Então elas apresentam a maior quantidade de espécies que são endêmicas dessa região de Mata Atlântica. Tá? Elas vão ocupar também uma grande quantidade de estados brasileiros aqui, ó, tá? Porque elas apresentam uma variação, extensão muito grande, né? O clima deles, né, dessa região, é um clima tropical úmido, tá? Então é quente e úmido também o tempo inteiro, tá? A vegetação bem densa também, tá? São várias árvores grandes, árvores de folhas grandes, tá? Então a vegetação, ó, floresta densa e fechada. E o solo dela é um solo rico em matéria orgânica. Então, ao contrário da floresta amazônica, aqui não. Aqui ela apresenta muita matéria orgânica, tá? Então, aqui também gostaria de falar para vocês que a Mata Atlântica, né, ela é uma região, um bioma brasileiro que tem a maior biodiversidade de espécies, muito biodiverso, não sei o que, blá blá blá, tá? Só que a imagem que nós temos a imagem que nós temos da Mata Atlântica hoje em dia, atualmente, é o quê? É uma das regiões de biomas mais devastado pelo ser humano, sendo que resta para nós o quê? Aproximadamente 3% da vegetação original, tá? Ela foi o primeiro bioma a ser degradado, explorado pelo homem quando chegou aqui no nosso país, né? Que foi o caso do pau-brasil. Tá? Então, essa região de Mata Atlântica é uma região em que sofreu muita, mas muita devastação por exploração, tá? Do homem. Então, o primeiro recurso ambiental a ser explorado, historicamente, foi o pau-brasil.
Essa região também é a região onde estão as maiores cidades. Então ela sofre muito com o processo também de urbanização, tá? Então, olha só, né, como juntou duas coisas, né, que vai contra a preservação ambiental, que é urbanização e exploração de recursos naturais, tá? Esses dois foram responsáveis, então, pela devastação da maior parte, 97% aí da Mata Atlântica original, tá? Então, infelizmente, também, né, a referência que nós temos atual para a Mata Atlântica não é nada agradável. Região de Caatinga, tá? A região de Caatinga é a região do semiárido. O que é semiárido? É uma região ainda que não é deserto, apresenta níveis de pluviosidade maiores do que uma região de deserto, só que é uma região em que ela também não é uma savana, ela apresenta condições pluviométricas abaixo, né, de uma região de cerrado de savana, tá? Essa região é característica da região nordeste do nosso país, tá? Mas não nordeste da parte litorânea, né? Nordeste da região do interior do Nordeste. Ela abrange vários estados, então, dessa região, incluindo também regiões da região norte e sul, né? Como, por exemplo, Maranhão, da região norte, e Minas Gerais, da região sudeste, tá? E ela vai pegar também, vai apresentar também vegetação que é adaptada à região de semiárido, tá? Então, muitas vezes são até mesmo adaptações que são semelhantes a regiões desérticas, né? Então, são vegetações que acumulam água, né, no seu caule, tem as folhas modificadas em espinhos, tá? Só que ela também vai apresentar algumas árvores e arbustos, tá? E vegetação rasteira. Então, ela tem um pouco mais de biodiversidade do que se comparado com uma região de deserto, tá? Mas elas apresentam baixos níveis de pluviosidade e é uma região que é praticamente quente o ano inteiro. Só que uma coisa que eu quero que vocês tenham isso muito em mente, tá? Deixa eu só grifar algumas palavras-chave. Então, ó, é um clima semiárido, tá? Do sertão nordestino, tá? Vegetação arbustiva, tá? E apresentam folhas adaptadas para períodos de seca. O que eu quero que vocês gravem de importante na Caatinga é o quê? Solo rico em matéria orgânica. Sim, minha gente. Então, muita gente tem a imagem distorcida, né, da Caatinga e da região amazônica. Acham que o bioma amazônico tem um solo rico em matéria orgânica. E as pessoas acham que a Caatinga tem um solo pobre em matéria orgânica. Mas é o contrário. O solo da floresta amazônica ele é pobre e o solo da Caatinga ele é rico em matéria orgânica. Só que o que faz com que na Caatinga não tenha muita biodiversidade de espécies vegetais? As condições climáticas, né? A falta de chuva, o solo compacto, né? O solo duro, compactado, rachado muitas vezes, né? Isso faz com que os vegetais não consigam, né, crescer nessa região. Mas por questão de matéria orgânica, isso tem bastante lá. Tanto é que, se nós formos ver hoje em dia, várias, né, regiões do sertão nordestino estão investindo em irrigação e fazendo com que, né, tenha uma produção agrícola muito grande. Destaco aqui para vocês a produção de uva, né, na região Nordeste. Não sei se vocês sabem, mas a região Nordeste apresenta hoje em dia, né, juntamente com a região Sul, as maiores vinícolas aqui do nosso país. Sim, produtoras de vinho, minha gente. Tá? O vinho nordestino está aí entre os melhores vinhos nacionais aqui e muitos vinhos nordestinos também já foram participar de competições aí de vinhos no mundo inteiro. Só que, infelizmente, nem toda a região, né, do Nordeste ela apresenta condições para serem irrigados, né, para serem feitas plantações, tá? É um solo, então, ó, no geral, um solo duro, compactado e rachado, né, por falta de umidade aí também, certo? Mas, né, se devidamente tomados cuidados, esse solo ele permite sim o cultivo, né, de vegetação aí. Falando agora de cerrado, tá? O cerrado, minha gente, seria o equivalente às savanas, né, africanas que eu falei para vocês. É o cerrado aqui
nosso, tá? Ele também é uma região de bioma muito grande, ele pega aí vários estados aqui do nosso país, tá? Eles apresentam um clima, né, que ele é predominantemente tropical e sazonal, né, com variação grande de chuvas. Então ele tem períodos de verão, que é chuvoso, e tem períodos de invernos que são bem secos, tá? Então, ó, tem períodos de chuva e períodos de seca, tá? E o que é interessante que vocês notem aqui é que a vegetação desse local é uma vegetação formada por árvores de troncos retorcidos e gramíneas e arbustos, tá? E não é só isso. Essas gramíneas, arbustos e as árvores, elas possuem adaptações. Elas são contorcidas e elas têm um revestimento, né, uma casca muito espessa, justamente para aguentar incêndios naturais, tá? E elas são esparsas uma das outras, são longes uma das outras. Por que isso? Para aguentar incêndios naturais. Frequentemente em regiões do Cerrado ocorre incêndios espontâneos devido à temperatura muito alta, devido à incidência, né, de raios solares em gotas de água, em rochas, né, mais claras, tá? Calcárias, acaba fazendo, né, fazendo uma fagulha e causando incêndios naturais, tá? Só que, minha gente, o que eu estou falando para vocês, prestem muita atenção nisso. São incêndios naturais e esses incêndios naturais não são extensos. São incêndios pequenos, tá? Não vai me colocar, né, isso como uma justificativa desses incêndios naturais, a justificativa para esses incêndios que estão ocorrendo ultimamente, que estão devastando os biomas brasileiros aí afora, tá? Esses incêndios grandes são causados pelo homem, tá? Esses incêndios naturais são incêndios pequenos, que duram pouco e esses vegetais conseguem suportar esses incêndios menores, tá? Um incêndio muito grande e intenso nessa região, é lógico, vai matar toda essa vegetação. Bom, e o solo deles, né, é um solo que em algumas regiões pode ser um solo rico, mas em muitas regiões pode ser um solo tóxico, tá? Porque são solos que sofreram um processo de chuva que lavou, né, esse solo, chamado de lixiviação, tá? Ele retira, né, a matéria orgânica presente ali, eles são solos drenados, em muitas partes solos porosos, solos rochosos, tá? Então ele alterna regiões em que são boas para cultivo e regiões tóxicas de solo tóxico que não permite aí plantações, tá? Então é bastante variável também, assim como é quase todo o cerrado, tá? Então aqui eu pus para vocês, né, mostrando, né, esses pequenos incêndios que acontecem nas regiões, tá? Eles não são muito intensos e a vegetação consegue suportar, então você consegue ver aqui, ó, as rebrotas, né, dessas regiões aqui, tá? Esqueci de mencionar anterior, né, coloquei até o ipê amarelo no slide anterior, né, primeiro que eu já falei para vocês sabem que o ipê amarelo é a minha árvore, né, minha favorita, né, eu acho muito bonito essa árvore, e ela é característica da região do Cerrado, tá? É uma árvore de Cerrado. Continuando. A região do Pantanal, minha gente. A região do Pantanal, né, como pelo nome diz, pântano, né? Pântano nos remete àquela coisa cheia de água ali, né, meio alagado, e é realmente isso. O Pantanal é uma planície, né, uma região muito plana, né? E ela é irrigada por vários rios. E na época das chuvas, esses rios transbordam e alagam essa região. Quando ela alaga essa região, ela distribui toda essa matéria orgânica no solo e torna o solo dessa região muito rico, tá? É uma região em que tem uma grande biodiversidade de espécies, tá? Principalmente de insetos e aves, tá? É uma região muito diversa. Peixes também, se a gente considerar a parte, né, de ambiente aquático, mas como não vamos falar de ambiente aquático, por isso não estou mencionando, né, aqui a importância dos peixes, tá? Mas é uma região que ela sofre alagamentos periódicos na época das chuvas, tá? Do inverno chuvoso. E no inverno, no verão chuvoso. E no inverno? No inverno ele é seco, tá? Aí os rios, né, ele tem a sua vazão, né, eles começam a diminuir o seu volume e toda essa área aí, ela vira uma planície, né, formada por várias gramíneas, arbustos, tá? E árvores também, né, principalmente as árvores do Paratudal. Essa região, então, do Pantanal é uma região que nós vamos grifar aqui, ó, solo rico, tá?
grande diversidade de espécies, tá? Ela apresenta um verão chuvoso, tá? E um inverno seco. As temperaturas, geralmente, elas são altas o tempo inteiro, né? Então, altas temperaturas, tá? E os animais, né, ali tem uma grande biodiversidade de plantas, de insetos, de aves e de peixes, tá? Infelizmente, esse bioma, né, assim como, né, praticamente todos os biomas aí, eles têm sofrido com o impacto ambiental causado pelo homem. Principalmente pelo quê? Principalmente pelas construções das barragens hidrelétricas, tá? Por que as barragens hidrelétricas? A partir do momento em que você constrói uma barragem, você acaba criando lagos, né? Você acaba criando, né, uma grande área de reservatório. E essa área de reservatório acumula água naquele ponto e ele atrapalha toda a época de cheias, de vazão da água dos rios. E atrapalha em muito, né, esse sistema então que tinha antigamente natural de alagamento dos rios, tá? Então, os sistemas de barragens, principalmente essas barragens em série, uma atrás da outra, elas impedem agora, né, essa época de cheias dos rios pantaneiros, tá? Então, isso atrapalhou e muito. E hoje em dia, né, você vê na mídia a todo momento falando sobre as queimadas nessa região, tá? Então, como o clima está muito afetado, a seca nessa região, tá? Então, é uma região que está com muita área de pastagem, muito seco, e esse ambiente se torna um ambiente fácil, né, para incêndios, principalmente quando esses incêndios são propositais para se fazer a limpeza da região para agropecuária, tá? Então, é uma região que eu gostaria que vocês tivessem essa imagem aqui, uma região de pântanos alagados, de riqueza, de biodiversidade, né? Mas, ultimamente, é essa imagem que nós temos visto na mídia, né? A área de grandes incêndios, destruição, aquecimento global, tá? Não é uma imagem agradável de se ver. Certo, minha gente? Equivalente a essa região do Pantanal, né, nós temos a região dos alagados da América do Norte, nos Estados Unidos, que é a região dos Everglades, tá? Também é uma região bem parecida com a região do Pantanal, tá? São as planícies que a gente chama de planícies inundáveis. E aqui nós temos os campos sulinos. Esses campos sulinos são as regiões, né, que nós chamamos de pampas gaúchos, tá? Região típica, né, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente vê aquela figura do gaúcho montado no cavalo, tomando seu chimarrão e percorrendo as pastagens aí. Não são pastagens, né, são os pampas. Eles têm essa vegetação rasteira de graminhas, tá? Apesar que, né, hoje em dia tudo tem virado pasto, né? Então, hoje em dia é possível encontrar vários cultivos, né, de agropecuária nessa região. O clima é um clima subtropical, tá? Então, é um clima que apresenta as 4 estações do ano bem definidas, tá? Deixa eu grifar aqui também, ó, 4 estações do ano bem definidas. A vegetação, ela é gramínea e arbustiva, e se tem árvores, essas árvores são pequenas e elas são bem espaçadas umas das outras, tá? Então, esses são os pampas gaúchos, também chamados de campos sulinos. Apresenta também, ó, pouca matéria orgânica e solo arenoso, tá? Só que não vai falar que é um solo pobre igual o solo, por exemplo, né, de cerrado ou de floresta amazônica, tá? Ele é um solo com pouca matéria orgânica, mas tem. Bom, vamos lá. Aqui esses pampas gaúchos, né, acabam sofrendo com esses impactos ambientais causados o que então? Pela agropecuária, tá? E essa agropecuária acaba causando, juntamente com as chuvas aqui nessa região e falta de proteção vegetal, acaba causando as erosões, tá? Então, hoje em dia, você vê que, né, os pampas gaúchos de verdinho, como estava naquela foto do slide anterior, estão passando para áreas que, de certo ponto, né, parecem aí com cerrados, né? Uma vegetação que acaba ficando mais seca, né, um solo mais compactado, tá? Certo, minha gente? A última coisa que eu quero comentar para vocês são regiões em que pode aparecer em alguns materiais didáticos para vocês como sendo considerando como biomas nacionais, biomas brasileiros. Só que eles estão pertencentes a áreas de transição. Essas áreas de transição são as áreas em que um bioma entre um bioma e outro, tá?
aí eles vão apresentar características mistas dos biomas que eles estão ali rodeando, tá? Então, essas áreas de transição nós chamamos de ecótones. Uma dessas regiões é a Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais é localizada ali na região, entre a região norte e nordeste do nosso país, representado aqui ó, por esse laranjado mais intenso aqui, né? Essa região das Matas dos Cocais, ela está uma região de transição entre floresta amazônica, entre caatinga e entre cerrado, né? Ela pega 3 biomas aí. E ela é característica de regiões de palmeiras, né? Então apresenta palmeiras aí em todas elas. Essas palmeiras, características dessas regiões são o babaçu, a carnaúba e o buriti. São 3 palmeiras bem frequentes, né, nessa região então das Matas dos Cocais, tá? Outra região, né, que eu quero destacar para vocês é a vegetação de vegetação litorânea. É toda essa faixa roxa, né, que está aqui ó, no litoral do nosso país. Essa faixa litorânea, ela apresenta tanto regiões de manguezais, tá? Que é essas regiões em que mistura essa água salobra, né? Que é uma mistura de água doce que vem dos rios, que desaguam no mar, e a mistura da água do mar que está ali, né? Essa região forma uma região de manguezal, uma região muito rica em matéria orgânica, tá? Que apresentam vegetação adaptada para esses locais, com raízes respiratórias, e são regiões importantes também, que são berçários da reprodução de crustáceos, tá? E mais também, né, nessa vegetação litorânea, é possível encontrarmos regiões de restinga, que são regiões de solo arenoso, né, que traz essa vegetação então rasteira presente ali, tá? Então, a vegetação litorânea ocorre no litoral do nosso país e ela reveza entre áreas de manguezais e áreas de restinga. E por fim, temos a Mata das Araucárias, tá? A Mata da Araucária que está representada por esse verde bem intenso aqui, tá? Na região sul do nosso país. Ela é característica, então, dessas árvores chamadas de araucárias, tá? São pinheiros. Esses pinheiros aqui, então, né? Lembra que pinheiros é uma característica de florestas temperadas, tá? E aqui nós estamos numa floresta, né? Que ela é de Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Por ela ter, né, uma mistura entre pinheiros de florestas temperadas e condições de florestas tropicais, nós chamamos elas de matas de ombrófilas mistas, tá? Então é uma vegetação ombrófila mista. É uma vegetação em que ela tem folhas que ficam o tempo inteiro, são perenes, tá? E mistura, né, tanto ambientes de pinheiros quanto de mata de floresta tropical, tá? Floresta tropical e floresta temperada. Essas matas das araucárias, então, né, é característico, é comum vocês encontrarem essas araucárias, tá? Famoso aí pelos pinhão, né, que é a semente que a gente acaba comendo ela, tá? Certo, minha gente? Então, esses biomas aí, né, essas regiões, né, são regiões de transição. A Mata das Araucárias, ela fica dentro da região da Mata Atlântica, tá? Por isso que muitas vezes alguns materiais consideram só como sendo Mata Atlântica e alguns separam ela como sendo Mata das Araucárias, mas ela está dentro do bioma de Mata Atlântica. Tudo bem, minha gente? Espero que tenham gostado dessa aula, tá? Eu sei que mostrei para vocês muitos problemas ambientais aí que ocorrem no nosso país, tá? Mas não por isso vocês vão deixar de admirar a beleza natural que nós temos aí. Nosso país é um país que apresenta a maior biodiversidade de espécies, tá? Vamos garantir que ele continue sendo desse jeito, batalhando aí pelas questões ambientais. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Forte abraço para todo mundo. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.